Pode ser, gente. Meu desejo é que a mão do Senhor continue te abençoando, te dando graça e te fortalecendo. Gente, eu estou com uma palavra no coração aqui, queimando para transmitir para você. Quem de nós nunca parou para analisar um pouquinho do que é a nossa vida espiritual hoje e do que foi a nossa vida espiritual lá atrás? Quem de nós nunca parou para analisar em questão de tempo de oração, em questão de intimidade, em questão de adoração, em questão de própria vida no altar? Eu estava num culto hoje na igreja onde nós dirigimos e de repente me veio um sentimento nostálgico que me levou lá atrás, em momentos em que a glória do céu descia e o nosso corpo quase que não aguentava. De repente me veio dois textos em mente que eu quero transmitir para você neste momento em que você estará assistindo, e a minha oração é que Deus fale contigo como tem falado comigo. No livro de Apocalipse, capítulo 2, quando Jesus escreve à igreja de Éfeso, Jesus ele diz assim: lembra-te de onde caíste. Lá no capítulo 3, agora para a igreja de Sardes, Jesus vai dizer o seguinte, usando o mesmo termo: lembra-te do que tem recebido e ouvido e guarda. O que eu achei interessante é que nesses dois textos, Jesus ele vai usar a palavra lembra-te, lembre-se, traga a tua memória. E quando a gente para pensar em lembranças daquilo que está arquivado na nossa mente, daquilo que nós não podemos deletar, a menos que haja uma amnésia, o que nós podemos entender por lembranças é aquilo que eu já passei, é aquilo que tenho guardado na minha memória. E foi tão impactante que está gravado em um lugar especial da minha memória. Nesses dois textos, Jesus vai usar a questão lembrar. Lembra-te de onde caíste, que ele fala para a igreja de Éfeso, e lembra-te do que tens recebido e ouvido. Ele fala agora à igreja de Sardes. Lembrando que a igreja de Sardes é uma que Jesus repreendeu, dizendo: você tem nome de que está viva, mas você está morta. De repente, para esta igreja, Jesus olha para eles assim: lembra-te do que tens ouvido, lembra do que você já tem recebido. Traga a tua memória isso, porque o trazer a memória vai fazer eu começar a medir quem eu sou hoje e quem eu fui ontem. Algumas lembranças que a gente traz à nossa memória, ela vai vir carregada de um sentimento de incapacidade pelo quem eu fui e quem eu sou hoje. Eu comecei a analisar isso e essa lembrança me veio a entender e fazer eu meditar um pouquinho em quem nós éramos na presença de Deus ontem e quem nós somos na presença de Deus hoje. Dias em que buscávamos a Deus, dias em que orávamos a Deus. Eu me lembro na minha mocidade, nós tínhamos uma salinha no fundo da igreja, da congregação, e toda segunda-feira era por lei a gente está ali para buscar a Deus. Nós não tínhamos outra prioridade, a nossa prioridade era dobrar o joelho, e pode até parecer coisa de menino para você que está me ouvindo, mas a nossa prioridade era só levantar da oração, quando lágrimas saíssem dos olhos, quando aquele arrepio subia pelo nosso corpo, quando o coração estivesse vibrando, estivesse queimando, quando a nossa mente estivesse tão tomada pelo Espírito, e a nossa prioridade era buscar a Deus, era buscar enquanto jovem. Analise comigo hoje a tua prioridade, quem você é. A palavra de Deus para nós quando ele olha para essas duas igrejas, o que o Espírito Santo me trouxe à memória, trazendo essas duas palavras de lembre-se, é como se Deus, fazendo aqui uma analogia, como se Deus estivesse olhando para a gente e esteja dizendo assim: eu estou com saudade daqueles tempos que eu tinha com você. Eu estou com saudade. Lembra daqueles momentos em que a gente passava junto? Lembra daqueles momentos em que você dobrava o teu joelho e chorava na minha presença? Lembra daqueles momentos em que você jejuava com o propósito de ouvir a minha voz? Lembra daqueles momentos em que você dobrava o joelho e dizia: Deus,
Eu só levanto daqui quando o Senhor falar comigo. Daqueles momentos de madrugada, quando o Espírito Santo nos acordava para dizer: eu quero conversar. Quando eu olho para alguém e digo: lembra? É porque eu estou sentindo saudade de uma época que não estou vivendo mais. Quando Deus olha para essas duas igrejas, elas estão dizendo, dois casos, principalmente a igreja de Sardes, Jesus olhando, dizendo assim: lembra daquele momento que eu te dei, lembra daquele momento que você me ouviu, lembra daquele momento em que eu te toquei, lembra daquele momento em que te dei o Espírito Santo, lembra daquele momento em que te dei dons espirituais, lembra daquele momento em que eu te salvei a tua família, lembra daquele momento em que você tinha um relacionamento comigo. Lembra de momentos em que a gente chorava na presença de Deus. Lembra de momentos em que o nosso anseio não era reparar no culto, era adorar a Deus. Lembra do que você tem recebido e ouvido. Deus está com saudade de um relacionamento. Um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal, um relacionamento próximo, de proximidade. O profeta Oséias diz pra gente: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O profeta Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. E agora Jesus vem dizendo pra gente: lembra daqueles momentos que eu passei contigo? Lembra daqueles momentos em que chorava junto comigo? Lembra daqueles momentos em que o mundo desaparecia porque era só nós dois? Lembra daquele momento? A gente pode até olhar para trás e pensar que eram momentos de meninice, momentos de menino. Mas onde foi aquela intimidade? Em que momento a gente deixou de priorizar essa intimidade? Em que momento a gente deixou de priorizar essa graça de Deus sobre a nossa vida? Em que momento foi que a gente deixou de se preocupar se eu sinto a presença ou não sinto? A maior preocupação minha e sua hoje deve chegar a um culto, ou chegar na nossa vida e chegar no final do dia e a gente perceber que a gente não sentiu a presença de Deus em nenhum momento daquele dia, sendo que Ele quer um relacionamento. A palavra de hoje para a tua vida é: lembra-te do que você tem recebido e lembra-te do que você tem ouvido. Porque a lembrança vai fazer você entender que Deus está com saudade da tua voz, que Deus está com saudade das tuas palavras, que Deus quer novamente uma proximidade com Ele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você possa se aproximar do Pai, que nós possamos trazer à memória isso, que não fique simplesmente no momento de nostalgia, mas que esse sentimento venha trazer a prática para a nossa vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.